Filipenses capítulo 4, tá? Filipenses capítulo 4. Vamos ler os versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Encontraram, amém? Diz assim então: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ler o verso 7, todo mundo junto? 1, 2, 3. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. É bem provável, meus queridos irmãos, que todos vocês creiam naquela declaração teológica de que o ser humano é quantos por cento pecador? 100% pecador. O pecado, quando entrou na esfera humana, ele afetou de maneira geral o ser humano. Quando a gente diz que o ser humano é 100% pecador, nós não estamos dizendo que todos os seres humanos têm a mesma capacidade, digamos assim, de pecar, ou exercem essa capacidade na sua totalidade. Mas nós estamos dizendo que o pecado afetou de maneira geral o ser humano. Afetou, por exemplo, em 100% a nossa vontade. A nossa vontade, ela é propensa para o mal. Os irmãos devem lembrar essa frase, eu pessoalmente gosto dela, porque tem a ver com a nossa caminhada, quando Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Paulo está dizendo mais ou menos essa declaração teológica. O pecado afetou de tal forma a nossa natureza, que afetou a nossa vontade. Isso significa que todos nós, mesmo tendo nascido de novo, nós temos a velha natureza, o velho homem tem a propensão para pecar. É como um carro que não está alinhado corretamente. Quando você solta a direção, ele está propenso a puxar para o lado onde ele não está ajustado. É como um carro, ou de repente um barco, um avião, que está no piloto automático. Quando você solta, a tendência dele é ir para onde ele está programado a ir. Mas o pecado não afetou só a nossa vontade. O pecado também afetou em 100% as nossas emoções e os nossos sentimentos. O que sentimos, seja da maneira emocional, que tem a ver com o nosso sentimento. Esses dois versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo vai tratar de como o cristão deve trabalhar essa área que o pecado afetou, das emoções, do sentimento. O versículo 6 começa, o apóstolo Paulo dizendo exatamente o ponto que ele está tratando. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma. De repente, a gente pode pensar como um filho de Deus que a maneira pela qual o pecado afetou os nossos sentimentos, as nossas emoções, é menos pecado do que quando
tem a ver com a nossa vontade. Não é. Entenda? Afetou o ser humano de maneira geral. E aqui, Paulo está ensinando aqueles irmãos a como lidar com essa situação pecaminosa nas nossas vidas. Ansiedade. O texto, irmãos, que nós acabamos de ler, por mais pequeno que ele seja, mas ele tem 3 pontinhos fundamentais, que no final eu irei ilustrar esses 3 pontos. E o primeiro ponto disso que o apóstolo Paulo está nos falando, começa com um mandamento. O mandamento é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, o apóstolo Paulo, ao tratar dessa questão emocional, ele lida com esse mandamento. Não significa que o contrário disso, ceder a isso, é pecado. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. São muitos motivos, meus irmãos, que podem nos causar a ansiedade. E esses motivos possivelmente varia de uma pessoa para outra. Quando Jesus Cristo trata desse assunto em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele também diz: não andeis ansiosos também por coisa alguma. E os motivos que Jesus trata ali em Mateus 25, de ansiedade, tem a ver com as necessidades básicas, vamos chamar assim, de materiais de um ser humano. Jesus diz assim: não se preocupem com o que vocês vão comer. Alguns de vocês não têm noção o que é isso. Ô povo fraco. Eu alcancei, quando criança, o meu pai e minha mãe preocupados com essa situação. Não preocupado de perder o sono, mas o que a gente vai fazer amanhã? Como é que a gente vai fazer para ter comida? O povo da época de Jesus era algo que afligia eles. Como a irmã Léa aqui completou, não se preocupe com o que vocês devem vestir. Não se preocupem aonde vocês vão morar. Talvez você nunca teve que se preocupar com nada disso, ou ficar ansioso e assim: eu não tenho esse problema. Mas imagina só, você vai no médico e tem diagnosticado um nódulo. Nas mulheres, o lugar, infelizmente, onde tem aparecido muito nódulo, é na mama. E aí o médico ou a médica pede para tirar esse nódulo e fazer uma biópsia. Como é que você, minha irmã, vai reagir até chegar ao resultado? Eu fiquei pensando nisso. Como é que a gente, o homem, como marido, no caso, como é que a gente vai reagir? No caso, o homem, o lugar onde tem, acho que a incidência maior de doença como câncer é na próstata. Vai lá. E é diagnosticado. Me deu vontade de rir, mas eu olhei para ti, não sei. Falar em próstata, eu lembro. Mas ainda. E aí você tem que tirar o material para fazer biópsia. Você diz: pastor, então nesses casos a gente tem uma margem para se preocupar ou para ficar ansioso. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Imagina você está com um ente querido que de repente sofreu um acidente e está muito doente, ou que de repente adoeceu. Essas situações diversas da vida que nos provocam, que nos trazem ansiedade. Mas,
Pelo mandamento, meus irmãos, nenhum desses motivos é justificável para que a gente possa ficar ansioso. Porque Paulo diz, não fique ansioso por coisa alguma. Esse é o mandamento. Nada dessa vida deveria nos deixar ansiosos. Em segundo lugar, a ansiedade, como qualquer outro pecado, ela não resolve nada. Daí a objetividade de Deus ao tratar desse assunto conosco. Não vai resolver absolutamente nada. Quando Jesus trata desse assunto, no texto citado de Mateus, ele diz assim: o que você pode acrescentar por mais ansioso que você esteja? Então, o segundo motivo pelo qual esse mandamento deve ser obedecido por nós é porque não resolve absolutamente nada. No verso 27 do capítulo 6, Jesus diz assim: você não pode acrescentar um côvado, ou seja, cerca de meio metro, você não pode acrescentar absolutamente nada. Em outras palavras, traduzindo, Jesus está dizendo que a ansiedade não vai nos levar a lugar algum. Não, a gente não vai poder resolver absolutamente nada. Pelo contrário, só faz dificultar ainda mais as coisas. E em terceiro lugar, esse mandamento deve ser obedecido porque a ansiedade denota falta de confiança em Deus. Quando Jesus fala sobre esse assunto, ele diz assim para a gente: observe as aves do campo. Elas não semeiam, elas não trabalham. Só uma observação: Jesus não está nos ensinando a ser preguiçosos, não é isso. Mas Deus supre. Uma vez eu conversando com um missionário, até citei ele quinta-feira da semana passada, e ele era na época missionário de Asas de Socorro, o irmão Paulo Bachmann, e nós conversávamos sobre esse assunto, sobre essa questão, no caso, quem depende exclusivamente da obra de Deus, no sentido, né, quem depende, quem vive disso. Era o caso dele, era o meu caso, e ele, por ser mais experiente na obra do que eu, ele dizia para mim isso: Ernesto, Jesus nos manda observar as aves do campo. E na época eu não lembro quantos anos de missionário ele já tinha, e ele disse: Ernesto, nunca me faltou nada. E faz anos que eu não falo com ele, mas quando vejo fotos dele, o que eu vejo é que de fato Deus tem suprido a necessidade daquele irmão. As últimas informações, Marinho, ele está na Itália ainda? Estados Unidos, né? Trabalhando na obra de Deus. Então, Deus suprindo as necessidades dele. Então, a ansiedade, irmãos, denota falta de confiança em Deus. Eu quero que os irmãos venham comigo para Hebreus, capítulo 13. Que fala um pouquinho sobre isso, embora não apareça a palavra ansiedade. Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Observe que aqui, principalmente no versículo, na parte B do versículo 5 e no versículo 6, Deus faz uma afirmação para nós: eu nunca deixei você. Eu sempre estive e sempre estarei do seu lado. Por isso que a ansiedade, irmãos, ela deve ser tratada com muita seriedade, porque denota essa falta de confiança, de fé na provisão
de Deus. Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Basicamente diz as mesmas palavras. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Diz assim, o apóstolo Pedro: lançando sobre ele, no caso sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. E quando, irmãos, esse sentimento, essa emoção toma de conta do nosso ser, ela aponta para essa fragilidade da nossa falta de confiança, para a nossa fragilidade da falta de confiança na soberania de Deus, da sabedoria de Deus sobre nossas vidas, que Ele está cuidando da gente. Então, é um mandamento. E como mandamento, ele deve ser observado porque não é justificável a ansiedade. Em segundo lugar, a gente não resolve nada por meio dela. E em terceiro lugar, porque denota a nossa falta de confiança em Deus. Mas o segundo ponto desse texto, voltando agora para Filipenses, capítulo 4, nós temos o que o apóstolo Paulo chamou de solução. Nós temos a solução do problema. O mandamento é só apenas a ponta do iceberg. Não fique ansioso por coisa alguma. Mas não fica só nisso. Como nós devemos tratar a ansiedade? Qual é o remédio para a ansiedade? De que maneira nós vamos lutar contra esse sentimento pecaminoso? Aqui nós temos no versículo 6 a solução do problema: apresentar a Deus em oração todas essas coisas que nos causam ansiedade. Olha o que o apóstolo Paulo diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Grave que a solução do problema é apresentar a Deus em oração todas essas coisas que nos causam ansiedade. Tudo. E esse tratamento, irmãos, para a ansiedade começa quando a gente começa a dedicar mais tempo à oração. Eu entendo que há pessoas que esse sentimento, essa emoção aflora mais do que em outras. E algumas vezes, ao conversar com irmãos ou irmãs, e quando eu ouço áreas da vida que elas têm ansiedade, eu fico me perguntando: meu Deus, mas eu não consigo pensar assim. Graças a Deus. Mas, quando eu digo que o tratamento para a ansiedade, segundo o apóstolo Paulo, é a gente colocar diante de Deus todas as nossas situações que nos trazem ansiedade, isso vai levar com que a gente possa ter mais tempo de oração. Hoje, a classe média, acredito que do mundo, tem tratado disso por meio do psicólogo. E eu não estou criticando quem faz isso. Mas eu não sei quanto tempo alguém que sofre desse problema, ela gastaria com um psicólogo por semana para lidar com situações de ansiedade. Vamos imaginar que esse problema seja tratado somente através de terapia de conversar. Vamos imaginar que não há um remédio, é uma doença psíquica. O que Paulo está sugerindo aqui, irmãos,
é que a oração tem esse poder de trazer ou de fazer essa terapia. Conte para Deus tudo aquilo que está tirando a sua paz. Hoje, o Brasil, nos últimos anos, tornou-se ainda mais um país ainda mais violento. E eu já conversei com inúmeras pessoas que o fato de elas terem que sair de casa ao trabalho, isso gera ansiedade nelas. Diga para Deus. Quando nós passarmos a dizer tudo para Deus, aquilo que nos traz ansiedade, vai levar a um segundo ponto importante na nossa vida. A nossa intimidade com Deus vai crescer. Você imagina só o que Paulo está propondo aqui. Faça de Deus o seu psicólogo. Faça de Deus aquele amigo que você abre o coração e coloca para fora tudo o que você está sentindo. Você consegue dimensionar isso? Você consegue sentar e de repente você só chorar para Deus? Você consegue entender, meus irmãos, o quão amigo nosso Deus é? No Evangelho de João, aparecem 3 palavras-chave do relacionamento entre os discípulos e Jesus. A primeira palavra entre os discípulos e Jesus, que eles se autodenomina, o Jesus os chama de servos. Depois, irmãos. E depois, você deve lembrar dessa citação, quando Jesus diz assim, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos. O tratamento da ansiedade, meus irmãos, vai nos levar a um grau de intimidade, de amizade com Deus. E em terceiro lugar, vai nos tornar mais gratos. Observe que a última palavra do versículo 6, Paulo diz assim, com ações de graça. Não é que o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, irmãos, quem tem uma vida de oração vai entender isso. É que quando a gente começa a se derramar diante de Deus por uma situação, e a gente começa de repente a orar, e de repente, talvez, acredito que o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração e a gente vê que a gente tem tanta coisa para agradecer. Às vezes, no meio daquela luta, daquele sofrimento, a gente consegue perceber a ação, a atuação de Deus e a gente começa a agradecer. Isso significa, irmãos, que o tratamento da ansiedade vai nos levar, vai nos tornar pessoas mais gratas no nosso convívio com Deus. Então, a cura para essa doença, irmãos, a cura para essa doença do século. Inclusive, nós oramos ainda há pouco por uma prima do Rodrigo. O problema dela é depressão. Eu já conversei com várias pessoas que estão sofrendo dessa doença. Uma das causas que gera a depressão, chuta qual é? Excesso de ansiedade. É um negócio tão grave. Eu conversava com um rapaz, agora lá em Cruzeiro. A gente conversando sobre futebol, até uma meia-noite depois a gente começou a conversar sobre... Ele tem vários problemas. Um deles, ele luta contra a dependência química. E ele disse assim para mim, pastor, às vezes eu consigo um emprego e no outro dia eu tenho que trabalhar, quando eu vou começar naquele trabalho, eu não consigo dormir. E às vezes eu uso droga por causa da ansiedade. E eu fiquei, meu Deus, ele deveria descansar, ele arrumou um emprego.
Mas não, no caso dele. Então, irmãos, seja qual for o problema, escute o que eu estou lhe dizendo, seja qual for o problema da ansiedade, esse é o remédio. Apresente a Deus, diga para Deus, converse com Deus sobre o problema. O terceiro ponto, irmãos, é que nós temos uma promessa. Depois de Paulo identificar a doença, ansiedade, qual é o remédio? Oração. Qual é a promessa? A paz de Deus. Paulo diz assim: e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Queridos irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes, quando eu estou conversando, aconselhando alguém, eu sempre tento fazer papel contrário, me colocar no lugar daquela pessoa. E quando Paulo diz assim, que por meio da pena de Paulo, da escrita de Paulo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente lê esse texto, irmão, parece assim de uma maneira tão superficial, que talvez a gente não para pensar o peso dessa declaração do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu a epístola que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo estava preso. Possivelmente Paulo via e ouvia todos os dias onde ele estava preso, pessoas sendo levadas para serem executadas. Paulo, no mínimo, desconfiava que aquilo poderia acontecer também com ele. Ele estava preso. Se você olhar, até na semana passada, eu preguei Filipenses 1, os versículos 3 a 7, e no versículo 7 diz assim: eu estou em algemas, em cadeias. E deixa eu dar aqui um dado interessante para você. Você sabe qual é a epístola que mais Paulo fala sobre alegria? É essa que nós estamos lendo. Observe que no versículo 4 ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, quem fez essa afirmação? É claro que Paulo foi iluminado pelo Espírito de Deus. Paulo foi, me ajudem a palavra teológica, irmão Rubem, ele foi inspirado por Deus para escrever, mas Paulo viveu isso que ele escreveu. Paulo tinha todos os motivos para estar ansioso. Paulo não estava esperando o resultado de um exame. Paulo estava sentenciado. Lembra que, embora um pouco mais na frente, o que é que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Me ajudem aí o versículo lá. 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate, completei, guardei a fé. Paulo iria ser executado. Então, irmãos, ao meditar nessa passagem, eu nunca tinha parado para pensar sobre o que Paulo está dizendo aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Porque Paulo tomou o remédio para essa doença. Qual é o remédio, meus irmãos? Oração, colocar diante de Deus. E Paulo está nos dizendo: isso é verdade, a paz de Deus, que excede a nossa compreensão, vai nos guardar. Paulo está tranquilo, dizendo: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Em segundo lugar, entenda aqui o que é a paz de Deus. Há dois detalhes de paz de Deus no Novo Testamento que são bem interessantes. Eu sempre, quando falo sobre essa paz, eu gosto de falar sobre essas duas nuances de paz de Deus. Só por causa desse de e com. Aqui Paulo diz assim: e a paz de Deus. Em Romanos
5:1, Paulo diz assim: e a paz com Deus. Vamos tentar explicar rapidamente. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus tem a ver com a segurança, o conforto, o consolo da nossa salvação. Justificação gera paz com Deus, intimidade com Deus, vida com Deus, andar com Deus gera a paz de Deus. Entendeu a diferença? Então, Paulo está dizendo aqui que quando a gente se derrama diante de Deus em oração, nós vamos experimentar a paz de Deus. Para a gente terminar, queridos irmãos, deixa eu terminar com a seguinte ilustração. Essa situação aqui, eu chamo de custo-benefício. Imagina só, você está sentindo uma forte dor de cabeça. Essa é a doença. Aí, você diz para o grupo de pessoas onde você está, ou no lugar onde você está com muita dor de cabeça. Aí alguém lhe oferece um analgésico. E você toma aquele analgésico. Depois de alguns minutos, a dor de cabeça passou. O que tem a ver, então, dor de cabeça, analgésico, com a dor de cabeça ter passado? A dor de cabeça é a ansiedade, é a doença. O remédio, o analgésico, é colocar diante de Deus em oração. É desenvolver com Deus um relacionamento de tal forma que você diga para Deus: Senhor, eu tenho o maior medo de viajar de avião, se é o seu caso. Senhor, essa situação me deixa nervoso. Diga para Deus, converse com Deus. É o remédio. E quando, irmãos, você exercita isso, vem o resultado. Não há dor de cabeça. Você vai ter paz de Deus. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma.